Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Veronese Fight Club. Nesse vídeo nós vamos aproveitar que estamos iniciando o segundo semestre do ano de 2021 e vamos dar uma analisada no ranking peso por peso e vamos ver como estão as performances dos principais atletas, dos principais nomes do UFC. Deixa um joinha para mim nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos desenrolar aí sobre os principais nomes do UFC. Novo posto número 1 do ranking peso por peso. Desde aquela atualização lá atrás, onde Khabib Nurmagomedov tinha assumido a primeira posição e Jon Jones saiu no seu Twitter falando bastante, soltando marimbondo para tudo quanto é lado. Bom, Khabib se aposentou e Jon Jones assumiu essa posição do número 1 do ranking peso por peso do UFC. Atrás dele temos o dominante Kamaru Usman, outro atleta duríssimo. E abaixo de Usman vemos Israel Adesanya. Esses são os três principais nomes do UFC no momento. Jon Jones em primeiro lugar, Kamaru Usman na segunda posição e Israel Adesanya na terceira. Agora vamos analisando com bastante calma, olhando com critério esse ranking peso por peso, a gente pode perceber que tem algumas discrepâncias bem estranhas. E é sobre elas que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Em primeiro lugar, vamos falar da fera Jon Jones, sem sombra de dúvida, um dos grandes nomes do MMA mundial, um atleta altamente performático, muito completo, que por uma boa parte do seu cartel ali, das suas lutas, principalmente assim que chegou no UFC, realmente era um atleta muito assustador, era dominante, excessivamente dominante, conseguia tirar os seus adversários ali do sério com uma facilidade tremenda, tirava eles para nada, pegava atletas de altíssimo nível e os vencia com uma facilidade que mostrava pra gente estar realmente 1 ou 2 degraus acima da divisão. O problema é que nos últimos combates de Jon Jones não foi bem assim que tudo aconteceu. Desde dezembro de 2018, quando Jon Jones venceu Alexander Gustafsson por TKO no terceiro round, Jon Jones não consegue mais finalizar nenhum dos seus combates. Enfrentou na sequência Anthony Smith, Thiago Marreta e Dominique Reyes. E esses dois últimos nomes foi muito contestada a vitória de Jon Jones. Tanto Thiago Marreta, que derrotou ali, fez uma vitória dividida, né? Conseguiu realmente complicar bastante. Algum dos árbitros ali, um dos jurados laterais deu vitória para Marreta. Quanto Dominique Reyes tiveram assim seus momentos de dominância e para várias pessoas mundo afora, esses dois foram os vitoriosos do combate. Então realmente é muito curioso a gente perceber como Jon Jones permanece no posto de número 1 peso por peso do UFC. A última luta de Jon Jones, exatamente a luta contra Dominique Reyes, foi em fevereiro de 2020. Resumindo, Jon Jones está há mais de um ano sem lutar e pelo que parece, esse ano nós não teremos ainda a presença de Jon Jones no cage. Como pode um atleta tanto tempo longe dos cage continuar permanecendo na posição de número 1 do ranking? Essa é a minha pergunta. Principalmente com atuações fantásticas que outros lutadores vêm conseguindo realizar. Kamaru Usman, o campeão meio-médio do UFC, um atleta super dominante e que nas últimas lutas vem resolvendo todas elas por nocaute. Nocauteou duríssimo e completíssimo Colby Covington e não podemos esquecer, quebrou a mandíbula de Covington nesse combate. Depois disso, teve atuações contra Jorge Masvidal, onde teve um domínio completo. Depois, mais um nocaute sobre Gilbert Burns. E para finalizar, um nocautaço novamente Masvidal, que havia falado bastante, provocado, pedindo ali uma luta com o camp completo. E foi brutalmente nocauteado pelo dominante campeão Kamaru Usman. Esse aí está na segunda posição do ranking peso por peso e, na minha visão, deveria ele sim estar no topo da divisão. Kamaru Usman vem performando de forma impressionante, evoluindo bastante e se mostrando altamente dominante e complicadíssimo para todos os atletas dessa divisão. Israel Adesanya é outro atleta que está ali na terceira posição do ranking peso por peso e eu não consigo compreender o porquê. Um atleta altamente dominante, pegou os principais nomes da sua divisão e, novamente, assim como eu falei de Kamaru Usman, falo de Israel Adesanya. Pega atletas super agressivos que vêm demonstrando ali um poder de nocaute, um poder de resolver seus combates de forma fácil
mas quando chegam diante de Israel Adesanya parecem verdadeiras crianças. Não conseguem se portar bem, não conseguem colocar todo aquele jogo para fora e acabam sendo dominados pelo campeão. Basta analisar esses dois nomes, o segundo e o terceiro do ranking, para a gente perceber que o ranking peso por peso do UFC é mais um dos instrumentos de marketing do UFC. Não é ali que estão os principais nomes. Charles do Bronx, o nosso campeão peso leve do UFC, o campeão linear, está atrás de Dustin Poirier, um atleta que apenas foi campeão interino e que foi tirado para nada por Khabib Nurmagomedov. Muita gente vai poder dizer, sim, mas do Bronx também não enfrentou o Khabib, do Bronx ainda vai ter que passar por Dustin Poirier. Concordo com vocês, mas não era para Poirier estar atrás de do Bronx nesse ranking? E não é isso que acontece. Charles Oliveira vem de 9 vitórias consecutivas, sendo que 8 delas por via rápida. É um atleta que mostra bastante conhecimento em todas as áreas do MMA. Se porta bem em pé, tem uma trocação muito fluida, mãos rápidas, difícil. Cruza bem com a mão da frente, cruza bem com a mão de trás, tem golpes muito potentes para divisão. Jogo de solo? Bom, esse eu não preciso dizer, estamos falando do maior finalizador do UFC. Não tem jiu-jitsu para comparar com o dele, principalmente na divisão leve do UFC. E conseguiu sim aprender a controlar as quedas, aquele jogo do wrestling, aquele jogo do judô, permanecer de pé sempre que achar necessário e colocar o seu adversário para baixo sempre que julgar que é a melhor saída. Esse é Charles do Bronx no momento no UFC. Super completo, dominante, mas que está apenas na 10ª posição, atrás de alguns atletas que sequer possuem cinturões nas suas divisões. Após dissertar aí sobre Charles do Bronx, volto a falar novamente, para mim, do melhor lutador peso por peso do UFC no momento, e sem sombra nenhuma de dúvidas, o melhor lutador do UFC no ano de 2021, Kamaru Usman. Esse sim, é um rapaz presente, altamente dominante, que não para de evoluir. E esse sim deveria ser o número 1 peso por peso do UFC no momento, na minha opinião. E na opinião de vocês, o que vocês acham? É justo esse ranking peso por peso ter Jon Jones como número 1, tendo ele efetuado seu último combate apenas em fevereiro de 2020, já estando há mais de um ano sem lutar, alegando que vai subir de divisão, mas sempre com um papinho, sempre com uma desculpinha para não performar, vem negando as lutas que o UFC apresenta para ele, coloca dinheiro em cima da mesa, reclama de um monte de coisa, e MMA que é bom, nada. Kamaru Usman, nesse mesmo tempo, já fez várias defesas de cinturão e sempre se portando de forma muito dominante. Na minha visão, o número 1 peso por peso do UFC no momento chama-se Kamaru Usman. Esse sim é o nome a ser batido, o atleta a ser superado. E eu, nessa divisão meio-médio, não vejo o atleta com condições de parar esse nigeriano fera. Esse aqui é o nosso jeitinho de vir falar sobre esse ranking, esse rosco, e quais são os nomes mais relevantes nesse primeiro semestre do ano de 2021. E vocês acham que quem merecia estar no primeiro posto? Quem é o atleta que realmente vem surpreendendo e mostrando força no ano de 2021? Bate um papo comigo aí embaixo nos comentários, se inscreve no canal e vem com a gente, porque aqui ainda é só o começo. Hey!